tudo bem? Estamos voltando com a segunda temporada do nosso Mudando Vidas Gastronomia, um podcast sobre educação do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui da Serra Gaúcha de Caxias do Sul. E hoje a gente vai abrir essa temporada com figuras sensacionais aqui da nossa gastronomia local. Vou pedir para que eles se apresentem. Quem é que está aqui com a gente? Bom dia, meu nome é Alvir, eu faço parte da coordenação estadual da Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas do Rio Grande do Sul, que é uma organização que atua em diferentes regiões do estado, dá para se dizer que em todo o estado, né, do Rio Grande do Sul, nessa busca de promover a nossa biodiversidade nativa dos nossos ecossistemas locais, né, as nossas frutas nativas, tubérculos nativos, enfim, um conjunto de produtos, valorizar e promover isso, né, fazer com que isso chegue nos espaços da restaurantes, hotéis. Então, um pouco essa é o nosso trabalho e o que eu venho fazendo no dia a dia. Eu sou o Rodrigo Belora, sou chefe de cozinha, tenho um restaurante em Garibaldi, tenho uma padaria em Bento Gonçalves e um grande apaixonado pelos ingredientes, pela natureza, né? E, enfim, acho que, resumidamente, é isso aí. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus. Bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. Professor, orientador e coordenador no momento dos cursos da área de gastronomia e historiador nas horas vagas. Então, estamos aqui mais um ano para dar alguns pitacos históricos e para falar com esses dois caras que têm um trabalho sensacional. E eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul, e tenho o grande prazer de dividir, então, essa bancada sempre com pessoas que engrandecem, valorizam e demonstram a importância do que a gente produz aqui na Serra Gaúcha. Então, vamos lá, pessoal. Nosso tema de hoje, primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai falar sobre a cozinha da natureza. E eu queria, então, que vocês me dissessem o que é esse conceito, cozinha da natureza. Quem é que quer começar? Vamos lá. Cozinha de natureza foi um termo que eu inventei há mais ou menos uns 13, 14 anos, né? Quando o Vale Rústico estava, sei lá, no seu primeiro auge, assim, e saindo matérias no Globo, no Rio de Janeiro, e naquela época as revistas de aviação faziam muito sucesso, né, então saía na Gol, na TAM, e todo mundo falava, e saiu algumas matérias dizendo, o Rodrigo faz uma cozinha franco-ítalo, gaúcha, com inspiração na natureza. Eu dizia, caraca, que tá rolando, né, meu? Que conceito é esse? Que conceito é esse? E eu não sabia denominar o que eu estava fazendo, né? Em algum momento eu comecei a olhar e dizer, cara, eu preciso entender melhor, né? Eu preciso parar e pensar o que eu estou fazendo de verdade. E comecei a pensar no mundo, né? Então, cozinha mediterrânea, cozinha espanhola, cozinha... E eu disse, cara, eu acho que a gente faz uma cozinha de natureza, porque eu tinha todas essas inspirações do mundo, né? O mundo me inspirava, mas a minha ação era completamente local. Eu gostava de usar as coisas daqui, as frutas nativas, o pinhão, o creme, enfim, e o que eu estava plantando e o que a gente tinha aqui que não é nativo, mas, né, o nosso cordeiro maravilhoso, o porco moura, enfim. Então, a partir daí eu disse, cara, vamos, acho que o nome é cozinha de natureza. Eu entendo que é uma cozinha de ingrediente, é uma cozinha que eu não... óbvio que eu trabalho muito a técnica, a gente é apaixonado por técnica, mas a minha paixão real é pelo ingrediente. Então, assim, como eu manipulo menos o ingrediente para que ele seja mais verdadeiro no prato, né? O cara come uma batata e diz, uau, é a melhor batata da minha vida, né? E não porque ela tá cheia de processo, cheia de manteiga, não, porque é uma batata incrível, né? Então, é um pouco daí que surge, né, o termo cozinha de natureza, e hoje ele, ganhou o mundo, né? Tem vários restaurantes no Brasil já que usam essa, né, determinação, restaurante tal, cozinha de natureza. Então eu fico feliz, ou pessoas que já passaram pelo Vale de alguma maneira, né? O Vale Rústico acabou sendo uma grande escola para muita gente, né, que segue essa filosofia. É impossível trabalhar lá e não se mudar, né? Então, assim, eu brigo, não é só uma maneira de cozinhar, né? É um estilo de vida. Então, quando as pessoas entram lá, elas começam a comer diferente, elas começam a observar a natureza de uma maneira diferente, elas começam a ver o ingrediente de uma maneira diferente, porque a gente é muito crítico a isso, né? Quando a gente sabe o trabalho que dá a produção, que dá o trajeto, que dá para as coisas chegarem lá, cara, deixar isso estragar não é uma opção, então... Né? Enfim, e outras recuperações de técnicas, de coisas maravilhosas e coisas incríveis que eu já aprendi e aprendo diariamente aí com o Alvir e com tantos outros produtores, coordenadores, técnicos, pessoas que passaram, né, pela nossa carreira aí de diversas maneiras. No resumo, então, a cozinha da natureza é o ingrediente como protagonista, o ingrediente local,
e da estação, e da época. Isso aí. Nem sempre só da época, né? Por exemplo, tem coisas que a gente já tem hoje, através da cadeia, assim, né? As coisas de congelar, de fermentar, de... Então, E daí entra a técnica. daí entra a técnica que pode nos permitir trabalhar isso, né? Talvez mais tempo do que antigamente a gente trabalhava. Porque, né? Eu tinha pinhão 3 meses, né? Eu trabalhava nele 3 meses, depois eu mudava. Hoje a gente já tem técnicas que a gente consegue... Hoje eu fermento pinhão, a gente congela, a gente faz massa, a gente faz farinha, a gente faz... Então, hoje tem diversas formas de... né, aumentar o uso desses alimentos, que é o que a gente faz com os outros, né? É o que a gente faz com o convencional, a gente pode também levar para os nossos nativos. Sabe que num dos primeiros programas lá da primeira temporada, a gente entrou uma discussão bem acirrada sobre a questão de manter um cardápio fixo, né? De não ter um cardápio flexível, e a dificuldade que isso que gera, né? Considerando a sazonalidade de produtos, São estilos, o paladar, né? do cliente que tu tem, e também aquela questão do hábito do cliente, né? De como que tu habitua o cliente a vir e a pedir sempre a mesma coisa. E montando a pauta para hoje, a gente até foi uma dos questionamentos, né? Dos pontos do Matheus, que eu sugeri algumas coisas. Ele disse, adorei essa sugestão da questão da adaptação constante de um cardápio em função da sazonalidade dos produtos e tudo. Mas pelo que tu tá colocando, e daí o Alvir coloca também, né? A gente pode ter uma flexibilidade maior, né? Na manutenção ou até mesmo na troca em função dessas técnicas que vão sendo agregadas para poder estender a vida do produto, né? Do insumo. Como é que é essa questão do cardápio? Como é que vocês definem? Como é que tu trabalha? O cardápio, enfim, no Vale Rústico em específico, é um restaurante muito particular, né? E que faz uma coisa que poucos restaurantes, talvez, no mundo consigam fazer, que é isso, não tem cardápio, não tem, né, enfim, vai muito do que a gente realmente tem de bom, e numa noite pode mudar o cardápio 3 vezes, não tem problema, tá acabando, tá o corte, a gente pegou um porco inteiro, tá acabando esse corte, vai entrando outro, com técnicas diferentes pro mesmo prato, mas óbvio, né, dentro do meu menu hoje, durante alguns períodos ele segue um esqueleto, né, a gente vai ter um amuse-bouche ali, um caldinho agora no inverno, depois tem um trio de snacks, os trios mudam, o caldinho muda, né? Mas depois tem umas 2 entradas agora no inverno mais quentes, né? Depois a gente entra com 2 pratos com proteína, e assim a gente vai entrar na sobremesa. Então, mais ou menos ele segue uma linha, né? A sobremesa normalmente tem uma referência com as frutas, com o que está acontecendo naquele momento, e assim a gente vai construindo. Né? Nem sempre muda todo o prato, né? Algumas pessoas me perguntam, quando é que muda o menu? Não, o menu muda todo dia, porque como a natureza, o menu, como a gente fala que é uma cozinha de natureza, o menu não precisa mudar. Não é de um dia para o outro que a laranja ficou, perfeita, né? Não é do dia para o outro que... Então, a gente vai curtindo a flor, a gente vai curtindo a florada da laranja, usando infusões, fazendo coisas, até chegar no produto final, ou às vezes até usar as flores, né? E outras coisas, as folhas, a ervilha, agora a gente já está usando as cambuquira da ervilha, que é a pontinha da ervilha maravilhosa. Então, enfim, a gente vai mudando, né? Então, nunca tem uma grande transformação. Agora mudou. Não, se tu ficar lá sem 1 mês, 2 meses, talvez tu achar ela num cardápio completamente diferente. Mas ele não acontece a mudança porque ela é todo dia, né? Muda a guarnição, muda um acompanhamento, muda... Né? Então, assim, mesmo para cardápios fixos, às vezes as pessoas também têm isso, né? Vai muito também como tu descreve esse cardápio, né? Porque tu pode escrever de uma maneira mais sutil, né? E de uma maneira mais exata. Então, quando tu diz que são legumes de inverno, bom, eu posso mudar os legumes que eu tenho no inverno e fazer um grande prato toda a estação do inverno, né? Então, no Vale a gente não divulga menu, então é um pouco mais tranquilo. Mas quando a gente divulga, mesmo quando eu estou vendendo um casamento para daqui a 1 ano, eu não tenho como imaginar. Eu posso imaginar o que vai ter, mas nem sempre acontece, né? A natureza também ela muda, né? Às vezes chega antes, às vezes chega depois. Então, eu normalmente exemplifico assim, né? Vai ser esta proteína que eu tenho certeza que eu vou ter, mais né? Esses legumes de inverno ou aquela coisa que eu sei que eu tenho. E aí entra a questão da cadeia produtiva e do fornecedor. Como é que se encaixa? Então, a gente está bem no meio de campo, né? Eu trabalho também, né? Eu tenho essa função dentro da cadeia solidária, mas o meu dia a dia também é tocar um empreendimento que é chamado Encontro de Sabores. Que a gente tem ali faz processamento de produtos e tal, mas a responsabilidade, digamos assim, do Encontro de Sabores dentro desse contexto da cadeia solidária do estado do Rio Grande do Sul é
fazer essa conexão, né? Fazer as logísticas, fazer as entregas, dialogar com os restaurantes, com os hotéis, com os bares, ver a demanda que eles têm, né? O Rodrigo, por exemplo, nos traz seguido demandas, mas e tal produto, será que consegue? Bom, vamos ver. Como é importante como é que a isso, gente né, desenvolve e tal, né? Então, nesse papel, né, que a gente tem de fazer essa conexão da terra ao prato, digamos assim, né? De sair os produtos lá dos agricultores, passar pelo processamento inicial, aqueles que precisam passar, e chegar na mão de pessoas, né? E que nem o Rodrigo, de Espaço, que nem o Vale Rústico e tantos outros, tem um conjunto de desafios aí enormes, né? Que a gente pode estar ir tratando e conversando. Mas eu queria comentar essa questão da comida à natureza, esse conceito que o Rodrigo criou, digamos assim, muito feliz de ter criado, e como é bom que isso vem ganhando espaço, seja com esse nome, mas seja com esse sentimento. Né? Nós estamos vivendo num momento, e já esse momento é de tempo, de que a gente precisa se reaproximar dos ciclos naturais, se reconectar com as coisas. Né? E hoje se fala muito, até virou moda quase já, né? Da questão das emergências climáticas e tal. O que a cozinha tem a ver com isso? O que a nossa alimentação tem a ver com isso? Tem tudo. É o hábito que a gente, pelo menos, né, repete ele 3 vezes ao dia. Né? Café da manhã, almoço e janta. E é, de fato, a conexão com a terra. Ou não. Né? Então, tá tendo na sua casa, ou no restaurante no final de semana, ou à noite, no teu cardápio, no teu modo de vida, inserir produtos que estão relacionados à terra. Que estão relacionados, no caso do nosso trabalho, muito à floresta, né? Poder comer pinhão. Pô, por que a gente tem que comer só molho de carne com batata e mandioca? Quando come de mandioca? Pô, pode ter pinhão também, que é um amido fantástico, né? Por que amêndoas, eu como amêndoas que são de palmeiras, ou que são de outros lugares do Brasil, ou até de fora do Brasil, de outro continente, enquanto a gente tem uma diversidade grande aqui. Ou seja, poder associar essa questão da gente mudar hábitos alimentares, né? Associado com o cuidado ambiental e com a saúde. Né? Então não é só a saúde da terra, das florestas, é a nossa saúde também quando a gente está se alimentando de produtos e de alimentos, de pratos que são originados e elaborados dentro desse conceito de cozinha da natureza. Né? E me parece que é algo que vem, de fato, acontecendo e tem uma aceitação. Né? E por um chefe, por um cozinheiro, isso é tão incrível, né? Porque assim, às vezes a gente fica buscando criações, inspirações aleatórias do mundo, de fora, enquanto, cara, qual que é a nossa inspiração? Ok, faça um prato com guabiroba, né? Faça um prato legal, faz creme que não seja em conserva, né? Faz pinhão que não seja cozido. Então, cara, a gente tem um mundo e a gente tem um bioma, né, que é único. A gente pode falar aqui um pouquinho de Pampa, né, essa nossa floresta, Mata Atlântica, que é a floresta de Araucária, que tem, né, características únicas e especiais e pouco difundidas, né? A gente tem o nosso pedacinho de bioma aqui super inexplorado, né? A gente fala muito a gente vê muito chefes explorando a cozinha amazônica, né, a floresta, enfim, que é incrível e que é um mundo que talvez seja onde a gente ainda tenha mantido relações, né, pré-colonização. Então, acho que por isso que é muito legal, porque a gente consegue ver receitas que eram pré-colonização, e a gente, por ser todo mundo quase descendente de europeu, acabou, e tem essa escola de gastronomia europeia, né, totalmente, né, marcada na nossa história. Então, é mais difícil, mas ao mesmo tempo, olha que incrível, né? A gente quem quer criar, né? Tá aí o grande desafio, né? Pega pinhão e faz 20 pratos com pinhão diferentes, né? Eu não diria nem desafio, desafio sim, porque a gente não foi habituado, né, que nem tu trouxe bem a palavra hábito, a criar com o que é daqui, né? A gente literalmente foi inundado através do processo de eurocentrismo, e já citei em outros podcasts, né, a questão identitária da comida. A gente se transveste de uma identidade que muitas vezes não é a nossa, e principalmente para você, aluno de gastronomia, olha a vantagem de se trabalhar não só com o produto da época, mas com o produto local. Questão de sabor, frescor. É um produto que tá ali, tu consegue dialogar com o produtor, tu consegue... Grana, cara, é mais barato, sustentável, né, cara? É mais barato o transporte, fora... Mas vamos pensar só na questão de sabor, que nem tu disseste. A construção fica muito mais fácil. Porque o produto, ele tá no auge da maturação, né? Ele tá no auge do frescor, ele não saiu
da Amazônia, levou 10, 12 Exatamente. dias num caminhão, pegando sol, pegando chuva, né? E ver a dificuldade que a gente tem, às vezes, de apresentar esses produtos, né? Da Amazônia aqui. Tipo, Uhum. a galera não reconhece, não tem culturalmente. Não tem o né, hábito. Não tem esse hábito. Então, Causa até uma estranheza o sabor, a própria Isso. sensação da textura, né? isso aí. E eu acho que quando a gente usa algum produto local e algo que pra gente tem aquele vínculo afetivo, a gente cria a sensação de pertencimento, né? Muito. Totalmente, acho que isso é algo que a gente tem que valorizar. Exato, é uma das barreiras que eu acho que a gente tem que quebrar, que justamente tu falou ali, cria um menu com guavirova. Isso. Beleza, a pessoa trava, mas é um troço É. aqui que nem ali no Senac, a gente tem 2 árvores, uma de guavirova amarela e outra de guavirova vermelha. E tá lá. A galera pega, come, né, enfim, mas a gente tá tão habituado a essa escola europeia Uhum. e a gente não olha pra dentro da gente e acaba rememorando o ciclo de justamente aquilo que vem de fora é melhor do que a nossa. Então eu acho que essa questão da sociobiodiversidade aqui do Rio Grande do Sul, ela é tão grande que às vezes até nós mesmos, me coloco nessa posição, a gente vai falar de cozinha gaúcha, a gente vai trabalhar Fala sempre a charque, mesma churrasco coisa. Uhum. e ficou por aí, Uhum. né? Tem vários elementos, você como historiador, a gente podia devagar nesse Ih! universo, mas não é o caso, assim, senão nós vamos longe. Nós vamos muito longe. Tem vários aspectos de por que a gente negou ao longo do tempo a nossa diversidade alimentar, né, que temos dentro do estado do Rio Grande do Sul ou do sul do Brasil, né? Tem várias explicações para isso, ou vários elementos que Que constroem corroboram isso. uma explicação para isso, né? Contudo, eu vejo que ainda a gente tem uma sociedade bastante aberta para esses sabores. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é de um urbanismo recente. Uhum. Nós temos uma memória afetiva do rural ainda bastante presente, né? Porque o nosso urbano, ele é relativamente novo, né? E é difícil mesmo, até hoje, né? Embora a sociedade já está urbanizada a nível do Brasil, pessoas urbanas que não tenham algum vínculo com a terra, ou que os pais com os avós, ou que o final de semana, ou Final as de semana na férias, casa da nona, na colônia. na casa da nona, alguma coisa assim. E quando você trabalha com esses produtos, que é do sítio, digamos assim, como muitos nos dizem, desperta uma memória afetiva. É uma conexão E a gente com vê isso raízes. no restaurante. A gente vê isso no Total. restaurante. Porque várias vezes vem gente que hoje mora em São Paulo, mas que era daqui, vai, né, cai lá no Vale, que é um restaurante diferente, que é um restaurante caro, e cai lá e, cara, quando serve alguma coisa, assim, principalmente com as frutas ativas, cara, de chorar na mesa, assim, de começar a chorar na mesa e, tipo, cara, pra mim esse é resultado, né, e muitas vezes as pessoas dizem, eu fui no Central, eu fui no não sei o quê, eu fui nos melhores restaurantes do mundo, né? E, cara, isso aqui me emocionou muito mais. Mas não é porque o meu restaurante é melhor que o Central, é porque a relação que ele tem com aquele monte de batata, com as diferenças que eles... A gente não tem essa relação. Então, isso não nos choca, não nos toca tanto quanto a gente servir as nossas coisas daqui para alguém que é daqui e diga, uau, cara, certo que a gente pode usar isso daqui desta forma num restaurante, né? E aí, isso toca, porque lembra de infância, lembra de comer, né, as coisas da infância, enfim. Então, acho que o choque é tão legal disso tudo, e é bem isso que eu ouvi falar. Ainda tem essa relação, né? Tu vê que ainda são pessoas mais velhas lembrando da infância, mas a gente, né, ainda tem como construir essa Vamos falar dessa construção. Alinhar, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa criação de cultura, né? Dessa formação de cultura. Tanto, eu vejo 2 públicos diferentes que a gente tem para quem a gente tem que vender essa ideia, tá? O público que é o cliente, o consumidor, né? O que vai lá, vai consumir restaurante, vai consumir esse conceito. Mas eu acho que a gente também tem que criar a cultura em quem a gente está formando como cozinheiro. Com certeza. Tá? E como é que a gente faz essa... Porque esse é o nosso papel aqui, né? E essa como é uma escola... grande dificuldade que a gente tem também, justamente. Como é que a gente vai levar para o aluno esse insumo que às vezes está ali no interior, está na casa da nona, enfim, para dentro da sala de aula, né? Porque a gente também vai vir encontrar isso aí, que nem tu tem contato direto com os produtores, né? E a maioria dos restaurantes que faz isso também. Mas como é que isso aí a gente poderia, de certa forma, né, dar luz, vamos assim dizer, para ir para o mercado, para a gente conseguir ir introduzindo isso no dia a dia, né? Porque é mais ou menos aquilo que tu já colocou. Quando o aluno vem pra gente, o que ele pensa, tá? Que ele precisa aprender aquela escola clássica, e ele vai aprender a escola clássica, porque ali estão
as técnicas. Sim, isso. Ele vai ter que embarcar essas técnicas para ele poder Ele precisa desdobrar conhecer isso, né? num Claro. outro conhecimento que foi o que tu fez na construção do teu negócio. Sou filho do Senac também. Né? Sim, mas entende? A gente tem que quebrar esse paradigma de que ele entenda que a técnica tá ali, tá posta, todo mundo entende ela como um conceito importante de ser aprendido, mas que junto a ela a gente tem que aprender a inovação. A gente tem que estar aberto para a criatividade, a gente tem que estar aberto para o novo, a gente tem que estar aberto para olhar talvez aquilo que não é tão novo, que é o que está posto há centenas, milhares de séculos aí na nossa natureza, mas que era explorado de outra forma. Né? Então, como construir essa cultura? Bom, acho que aí passa por dois caminhos, né? Um eu vou deixar o Vir responder, porque acho que essa disponibilidade dos produtos, eu acho que a cadeia solidária faz isso, né? Como ninguém, acho que poucos lugares do mundo conseguem executar essa abertura da possibilidade, né? Quer dizer assim, as pessoas sabem usar o Buchá ainda de alguma maneira? Não. O coquinho do Buchá? Não. Mas ok, mas a gente abriu a possibilidade, né? Já existe. Né? O lado 2, a gente tem falado de várias outras coisas, né? Acho que o tratar a inovação com essa nova geração é algo complexo, porque eles têm uma deficiência ao aceitar errar, né? E eu demoro muito tempo para criar uma equipe que se confie, né? Que tenha liberdade ao ponto de poder errar. Porque se eu não puder errar no Vale, eu não vou construir mais nada. Né? Eu vou fazer meus pratos de 20 anos atrás, vou continuar fazendo os meus pratos de 20 anos atrás. E isso não vai mais fazer sentido daqui a pouco. Então, essa geração, eu vejo pelos meus filhos, por tudo, cara, eles têm muita dificuldade de errar, né? Eles são avaliados pela rede social, avaliados pelos colegas. Né? Como a gente já tinha na nossa, mas era muito pequeno o escopo de... Né? Hoje o negócio amplificou. Então, acho que são processos, né, que a gente tem que trabalhar isso talvez na educação, né, dar essa confiança para errar em sala de aula, para errar né, e aprender que errar também constrói, né, errar cria novos pratos. Então, muito do que eu sirvo hoje foi erro de processo, né, com equipes que a gente tinha essa característica e condição de errar. Então, eu acho que uma parte é essa, né, e a outra que eu sinto, que eu digo muito, que é um jargão meu, assim, na cozinha, galera, você tem que sujar os crocs, né, velho? Você tem que sujar os crocs. Se vocês não pegarem, meter o pé no barro e entender de onde as coisas... Não precisa lá plantar, colher, passar todo o processo. Não, porque talvez seja pedir demais. Mas, cara, vai lá, vai viver, vai vivenciar, entender o frio, a água, o barro, como ele gruda, como não gruda, como tu tira, como é que planta, né? Quando tu tá colhendo, o que sai coisas diferentes, porque isso foi o que me deu criatividade pro resto, para esses 20 anos de cozinha, meu, né? Foi tá lá e olhar e dizer, caraca, velho, nunca ninguém usou esse pepino maduro. Por quê? Porque pro mercado não tem sentido, mas dá pra fazer uma sopa de pepino incrível com pepino maduro. Então, acontecer e vivenciar o produto em diferentes situações e ocasiões e momentos e maturações, isso foi pra mim uma explosão de criatividade. Toda vez que eu vou no produtor, às vezes eu vou no produtor pra buscar, sei lá, pra buscar alface, e eu acabo vendo um pé de uva e digo, caraca, velho, eu acabo vendo os creme, e aí tu vai... Coisas que eles não... Porque, assim, mercadologicamente, talvez não tenha mais espaço para essas coisas, né? Porque a prateleira do supermercado já tem batata inglesa, né? Então, assim, não cabe mais essas outras coisas. Mas a gente poder colocar as outras coisas, cara... Então, assim, frequentar a roça, o ambiente que eu brinco é o playground, né? Tu vai pro ambiente onde tem tudo aquilo, tu olha, caraca, e dá para comer essa folha? Pô, essa folha de amora, que legal, olha o gosto disso aqui, né? E tu vai descobrindo as punks, depois vocês vão falar... Então, bom, entra no mundo aí que... Eu digo, quando a galera entra no Vale, acho que esse é uma coisa legal também. Quando a galera entra no Vale, eles entram lá com essa história, com tudo que eles aprenderam na faculdade, nas escolas. Eles entram assim, né? Aí chegam lá e eu digo, galera, não dá pra usar nada disso, não dá pra usar corante, não dá pra usar... Vai fazendo assim na vida deles, sabe? Vai fechando. Eles vão chegando no funil. Ao invés de ampliar, né? Parece que eu sou um podador, assim, né? Eu vou podando. Não, isso a gente não usa na cozinha, não tem isso. Aí, de repente, só quando passa daquele funilzinho, abre um outro mundo, que é esse mundo inexplorado. Que é esse mundo que não tem receita na internet. Não vai ter. Do que a gente tá falando, a gente não tem receita na internet, né? Então, a gente tem que buscar. Alvira, eu tô super curiosa. Como é que a gente participa dessa cadeia solidária, desse encontro de sabores? Acho que quem vai nos assistir, né, que é fã aqui do nosso podcast, sabe que a gente sempre traz algumas situações aí que vão agregar para o cotidiano das pessoas. Eu queria muito ouvir como é que é essa experiência, como é que as pessoas fazem para acessar esse conhecimento, essa colaboração, essa cadeia. Certo. Antes disso, só queria comentar um negocinho que você comentou antes, né? Como inspirar os novos cozinheiros.
eu acho que uma das coisas importantes, eu costumo dizer isso para diferentes públicos, seja lá para os agricultores, é fazer o diferente. Fazer mais do mesmo, tu vai ser mais um, sabe? Então, fazer o diferente é criar, é botar o teu nome na história. A gente, né, é construir, é reconstruir a história no dia a dia, né, a cada momento. É difícil abrir picada, eu sempre uso essa metáfora, e aqui na Serra ela é muito bem entendida, né? É difícil abrir uma picada, né? Porque a gente abre com facão, com foice, com machado, com não sei o quê. É muito mais fácil. É o cara que se machuca também. É o cara que se machuca, né? Tem que descobrir, tem tropeços, tem quedas, tem que voltar atrás. Abrir picada é muito difícil, mas tem méritos. Porque é depois, a partir da picada, que vai se alargando uma estrada, que um dia pode se andar numa estrada de asfalto, digamos assim. Mas precisa quem abriu a picada. E eu acho que esse pessoal que está trabalhando, no caso que nós estamos falando hoje aqui, de uma culinária diferente, de uma gastronomia diferente, com produtos diferentes, que tem todos esses vinhos, estão abrindo picadas que ela já não é mais tão pequena, porque são estradas, são caminhos que estão sendo feitos no estado do Rio Grande do Sul há 23, 24, 25 anos. Embora se conheça pouco, se saiba pouco, né? Mas por quê? Mas é um movimento crescente, né? Então eu acho que os futuros cozinheiros, né, é ter essa oportunidade de se agregar nesse movimento, né, e abrindo as suas picadas, abrindo as suas estradas. Acho que essa é a grande motivação, é ir fazendo história, né? Do ponto de vista da Cadeia Solidária, então a Cadeia Solidária é uma organização a nível de estado do Rio Grande do Sul, né? Ela passa a ter esse nome em 2013, quando ela passa a atuar a nível do Rio Grande do Sul, que tem como objetivo o quê? Valorizar a valorização e uso da nossa sociobiodiversidade nativa, seja por parte dos agricultores, seja por parte do público urbano, dos hotéis, dos restaurantes, dos setores de gastronomia, né? E quando falamos de gastronomia hoje, por exemplo, sorveterias, muito fortes, são parceiros nossos, né? Acho que é quem mais usa ainda, né? De maneira geral. Os restaurantes ainda é mais, Belora. Hoje a gente tem, no Rio Grande do Sul, em torno de 165 parceiros comerciais, né? A grande maioria ainda são bares e restaurantes. Legal. Né? Mas tem sorveterias, tem as panificadoras ou que fazem bolos, doces, né? Bastante forte também. Mas esse é o nosso, digamos, intuito da Cadeia Solidária, é promover o uso e a valorização da sociobiodiversidade, nessa perspectiva de gerar conservação ambiental, ou seja, aquele pé de guabiroba, né? E isso é muito comum a gente chegar na casa dos agricultores e dizer assim, meu Deus do céu, o pé de guabiroba me produziu 250 quilos de guabiroba, nunca imaginava que produzia tanto. Eu disse, sim, porque vocês nunca tiraram e pesaram, só tiro e peso o pêssego, a maçã, a uva, né? Bom, se um pé de guabiroba 250 quilos, ou 100 quilos, ou 200, depende da idade, do tamanho e essa coisa toda, né? Pô, é 1.200 conto de renda por ano, de um pé. De um pé. Porque hoje ele comercializa. Muito mais que soja. Não tem. Eu desafio a galera hoje da fruticultura, qualquer uma, que tenha mais renda por unidade do que as frutas nativas. E pode escolher a fruta. Não pego só as mais valorizadas. Não sou produtor, mas posso conferir porque o meu pai teve que arrancar um pé da casa dele porque ele não vencia comer, daí não tinha condições de pisar na grama e as calhas lá da casa do meu pai todas entupidas, de tanto que tinha que crescer maior que a casa, de tanto que produz a planta. Sim, nós temos só na região dos Campos de Cima da Serra, né, que é um dos polos produtores de pinhão, né, nós temos em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 quilos de produtos comercializados anos, né? Bom, lá no pátio do Senac, o pinhão a gente pega toda semana pro café, né? Tem municípios que produzem e comercializam 150, 170, 100 toneladas de pinhão por ano. E a gente não olha para isso, né? A gente não valoriza isso. Então a Cadeia Solidária tem esse objetivo, essa missão da valorização e uso da sociobiodiversidade, gerando conservação ambiental, renda e tendo oportunidade de nós ampliar e diversificar a nossa base alimentar, né? E o encontro de sabores, todo mundo acha que o encontro é um encontro que acontece, um evento. Não, é o nome de um empreendimento que ele, dentro da Cadeia Solidária,
tem esse papel de fato, de fazer esses sabores se encontrarem Distribuir. nele e distribuir. Né? Então, é a nossa central de comercialização, Que é digamos fundamental, assim, né? Porque a gente ter tudo isso aí, não ter acesso... que opera essa logística toda, né? Desde o agricultor, para as agroindústrias, para o processamento e a distribuição depois. Quem pode participar, como que encontra. Acho que isso é importante. O participar é de diferentes formas, né? Você pode ser membro da cadeia solidária, por exemplo, Vale Rústico é um restaurante membro da cadeia solidária, né? Ou participar adquirindo os produtos, né? Então, faz contato com a gente mesmo, né? Somos em 2 pessoas que cuidam disso. Eu gostaria de acessar tal produto, ou gostaria de saber mais sobre, né? E a gente vai passando as informações dos produtos que tem, de onde é que vem, qual que é a disponibilidade, como é que são as logísticas de entrega. Por exemplo, a Serra Gaúcha é uma das regiões que a gente tem na nossa programação, às vezes acontece de uma maneira um pouco diferente, conforme as demandas, mas é uma rota de distribuição por mês, né? Então, uma vez por mês a gente faz a rota da Serra Gaúcha, seja saindo da nossa central, que é Passo Fundo, seja saindo do nosso entreposto de distribuição, que é Vacaria. E vai passando por Caxias, Farroupilha, Garibaldi, Bento, né, distribuindo, entregando para os clientes, hotéis, restaurantes, bares, que fazem os pedidos com a gente, né? Nós tivemos no início desse ano, em Caxias, a festa, né, Das colheitas. das colheitas, porque somos considerados, então, o maior produtor, né, de hortifruti, que distribui para todo, acho que é 28%, né, nós somos responsáveis pela produção. Mas essa produção, ela chega nos grandes supermercados, né, ela chega de uma forma muito dentro da caixinha. E... São os produtos da caixinha ainda, né? São os produtos da caixinha. É bem o que tu falou. Ó, é essa batata, que é a batata inglesa que tá aqui, a batata doce, que é só o que tem na gôndola, né? Sábado, voltando para casa, eu queria ir ao mercado. Eu faço tudo a pé, eu sou fanática por andar a pé, então faço todo o meu roteiro sempre. Então, o que eu faço? Eu sempre compro o que eu preciso comprar o mais perto de casa possível, porque eu vou estar sempre carregando na minha sacolinha. Eu não tenho essa disponibilidade de... Não uso carro, então é tudo a pé. E perto da minha casa tem uma fruteira, só que eu normalmente faço outro caminho. E eu disse, eu vou passar na fruteira. E aí eu encontrei tanta coisa que eu não via há tanto tempo naquela fruteira, que eu fiz uma anotação mental de mudar o meu roteiro de caminhada para poder passar ali, né? Então tinha, olha, tinha tanta coisa que eu não estava acostumada. Então a pergunta é, essas fruteiras que são de bairro, que elas têm acesso, porque a pergunta é o pequeno e o grande, sabe? É essa relação. Tem, acesso tem, ou possibilidade de acesso. A questão é se vai ter a abertura em função da questão do lucro também e do custo. Aí são várias coisas, né? Assim, quando um empreendimento novo, seja uma loja, uma fruteira, seja um restaurante, seja uma padaria, seja uma sorveteria, faz contato com a gente. E diz assim, eu gostaria, sei lá, de um produto X, né? Eu gostaria de adquirir, como é que funciona? A gente não tem um padrão. Essa é a questão. Essa é uma questão muito interessante da cadeia solidária. Por exemplo, nós não temos uma lista de preço. Os caras disseram assim, me manda a lista de preço de vocês. A gente tem uma lista de preços que a gente diz assim, ela é base para a gente começar o diálogo. Por quê? Porque cada situação é uma situação. Claro. Né? Qual que é a forma de pagamento? Não, vamos ver o que fica bom para ti. Porque eu sei que tem gente começando que tem capital de giro e tem condições de pagar um boleto de 15 dias, 20 dias. Tem uma galera que não, que precisa um pouco mais. Isso é lindo da cadeia, né? A gente se adapta a essas condições. Por quê? Porque a gente busca também criar um outro espírito de negócio. Estamos fazendo negócio, estamos lidando com dinheiro, queremos ganhar dinheiro, estamos dentro de outros princípios e valores.
E para isso é importante a gente entender a situação da nossa galera que consome o produto. Por quê? Porque na hora que eles precisarem entender a minha situação, eles vão entender. Na hora que o Rodrigo disser assim, Alvir, eu preciso polpa de butiá. Rodrigo, cara, te deixei na mão porque eu precisei atender aquele outro cara por essa necessidade. Ele vai dizer assim, beleza, eu entendo. Porque teve em algum momento Porque que ele foi beneficiado. Foi entendido Claro. em algum momento. Quantas vezes? É isso. Então, fazendo contato, chegando até a gente, vamos ver uma forma de como atender da melhor forma possível, né? Agora, cada um acha que o que faz é o mais difícil. É normal isso, né? O meu Ou o trabalho, mais importante. ou o mais importante. O meu trabalho é mais difícil que o dele, não sei o quê. Mas operacionalizar. Logística. E quando eu falo de logística, é fazer essa conexão, sabe? Do produto sair o pinhão, né? Eu acho que, eu acho que a minha é a parte mais fácil. Talvez. Sair o pinhão lá da casa do agricultor e fazer chegar o croquete de pinhão pronto numa lojinha em Caxias do Sul, Porto Alegre, Florianópolis ou Curitiba, não é tão simples. Não. Envolve Sem perder padrão, sem perder... Justamente. Então, muitas vezes não, hoje a gente diz assim, é um desafio que nós não conhecíamos o que é operacionalizar a logística de tudo isso. Transporte, pedido, Que no fim é uma cadeia de logística, né? tudo. Se for entender, porque o Rio Grande do Sul é tão grande... E aí, às vezes, a galera diz assim, eu quero tal produto. Diz assim, meu amigo, para mim ter tal produto, eu preciso ter uma outra câmara fria. Tem lugares, por exemplo, que o pessoal diz assim, hoje nós temos 45 produtos só de frutas nativas, todo formalizado, possível de serem comercializados em qualquer lugar do Brasil, né? Legalizado do ponto de vista de vigilância sanitária, de fisco, nota fiscal, tudo legalizadinho, 45. Nós temos outros 15 ou 20 em desenvolvimento, mas nem vamos falar desse, vamos falar dos 45. Sim, mas é né? o processo, senão não vai chegar lá, né? Exato. Aí, tipo assim, algumas redes de supermercados dizem assim, não, nós queremos o produto de vocês, mas tem que estar em tal condições, com tal código de barras. A gente diz assim, não temos condições de atender no momento. Acontece isso ainda, sabe? Então, depende muito de cada local, de cada empreendimento, de cada negócio, qual que é a necessidade que ele tem. Ele precisa do produto, mas de que forma tem que chegar ali, né? E isso é negociando, não tem jeito, é conversando e vendo. Mas, de fato, ainda, eles são produtos que não estão tão presentes nos espaços comerciais do cotidiano das cidades, né? Porque também nós estamos limitados, né, Denise? Do ponto de vista de estrutura, de tamanho, de pessoas, que também não adianta a gente querer olhar para todas as possibilidades que existem e querer abraçar elas. Hoje a gente tem um foco olhando, não é prioritário, mas um foco olhando para esse mundo dos hotéis, dos restaurantes, porque também, isso nos eu facilita, acho que é muito né? o que tu falou, é uma questão de filosofia, né? Então, aqueles também que vão entender o que a gente está fazendo Claro. e vão É isso aí. colaborar com a manutenção desse Valorizar. sistema que foi criado, né? De Senão trabalho. acaba virando predatório, né? Exato. Esse processo, né? E como o viés não é beneficiar a palavra, me fugiu agora, mas como o viés é preservar a natureza, enfim, além da sociobiodiversidade, dependendo do quando expande isso aí, pode se tornar predatório e não exploratório, né? E existe, realmente não sei, não conheço, existe algum tipo de identificação de selo de quem é parceiro para valorização dessa cultura, dessa filosofia, para que a gente possa expandir esse trabalho? Existe. Todos os produtos, depois eu posso enviar para vocês. Não eu acho que é bem interessante, né? a gente... Porque produto de fruta nativa, vocês vão encontrar cada vez mais em qualquer lugar. Agora, produto de fruta nativa, que esteja associado a esse processo da conservação, da ambiental, de um produto sem conservante, uma polpa de butiá de guabiroba, é polpa. Não tem nem água ali dentro. Entende? Sim. A não ser a água da fruta. Mas também numa perspectiva disso de construir uma relação em outros valores. Um grupo de fortalecimento. Assim, justo. Né? É o que a gente chama dos produtos. Os produtos da cadeia solidária hoje, né? Então, todo produto tem um selo Cadeia Produtiva Solidária das Frutas Nativas, né? Que só leva esse selo os produtos que estão dentro desse processo, independente se ele é
de um agricultor lá da região das Missões, lá do litoral, que trabalha com açaí Jussara, seja dos Campos de Cima da Serra, que trabalha com o pinhão, né? Mas ele mostra que está vinculado a isso. E o que a gente criou é uma coisa que até divulgamos um pouquinho, mas ainda não tanto. Nós criamos um selo que a Cadeia Solidária dá esse selo aos parceiros dela. Ou seja, quem compra os produtos. Tipo, um Vale Rústico, né? Ele pode receber, se ele quiser, né? Ou uma loja de produtos, ou um hotel, né? É o selo de estabelecimento amigo da Cadeia Solidária das Frutas Nativas. Né? A gente tem um design muito interessante, que a gente resgatou, um design de demarcação de território dos indígenas da Serra Gaúcha de Coleta, né? Que é para demonstrar isso, né? O território que as frutas nativas chegam. Para quê? Porque como é importante alguém chegar lá, estamos aqui com o Rodrigo, vamos falar dele, né? Mas poderíamos chegar lá no restaurante para almoçar, para jantar, para participar lá do menu de degustação e saber que aquele empreendimento, ele não está só servindo pinhão. Ele está sendo um ator efetivo nessa construção cadeia como um todo. E ao momento que eu sento lá e estou comendo aquele produto, eu passo a ser um ator efetivo, colaborador e com protagonismo concreto, porque o consumo final, ele é um protagonismo concreto de uma cadeia como um todo. Ou seja, quando você opta por determinado produto, você apoia uma determinada ideia ou uma outra ideia. Então, a gente criou esse selo justamente para o pessoal fazer, inclusive, esse marketing. Dizer assim, olha, a minha sorveteria aqui está contribuindo com a questão ambiental, está contribuindo com a geração de renda e tal. Enfim, a gente tem esses dois Eu ia dizer que selos o perdão criados. do trocadilho não é um prato vazio, né? Não é um prato vazio. Com certeza. E é que complementa a pergunta lá no início, como é que a gente cria cultura para o público, Isso né? aí. Que hoje a gente sabe, muitas pessoas consomem, independente do que, mas através do propósito, né? Então, eu estou entendendo de onde está vindo esse alimento, o porquê que ele está chegando desta forma, e sim, eu concordo, eu quero fazer parte. Isso. Então, já que eu não estou plantando, eu não estou colhendo, eu não estou participando da produção, mas eu estou consumindo, que é a forma de eu estar presente dentro dessa filosofia, de eu fazer O termo que a parte, gente usava né? no Slow Food é coprodutor, né? Então, você ter responsabilidade, né? E que a gente e que a nossa lista de compras tem esse poder, né? Então, a gente fala tanto aí de eleger um presidente, de eleger um senador, e a gente não elege a nossa lista de compras da maneira certa. Então, cara, a gente começa de base elegendo errado. Mas são as nossas escolhas, né? Já começa de base fazendo errado, vai fazer errado até o final. Então, eu acho que quando a galera vem falar sobre política comigo, eu digo, galera, vamos lá, vamos começar do começo, né? Você tá comprando o quê? Da onde? Né? Bom, a partir daí a gente pode conversar, mas tipo, não adianta começar lá do fim, né? Tem que começar do começo. Então, eu acho que isso é um papel fundamental para essa É o abrir mudança. a picada, né? É abrir a picada, exatamente. Exatamente. Quando tu falou do mercadinho também é legal, né? Que às vezes o mercadinho, a fruteira pequena, ela vai ter esses produtos, né? Ela vai ter talvez a frutinha in natura, porque ela ainda está em outra dinâmica, né? Até porque ela precisa também comprar em menor quantidade, daí talvez seja mais fácil. E ela conhece os pequenos produtores, então o produtor entrega para ela, então ela acaba tendo batata cará, ela acaba tendo batata doce diferente, ela acaba tendo, né, frutinhas que só vão ter em algum momento, talvez só tenha hoje, amanhã, né? Então, muito legal. A gente consegue perceber isso em pequenas fruteiras. Ainda são acho que a feira ainda é nosso grande... é nosso grande núcleo assim, de manutenção de antigos sabores, saberes, de receitas, de ingredientes, né? Então acho que as feiras ecológicas, as feiras de produtores são esse ponto, mas ainda as fruteiras de bairro pequenininha ainda tem quase esse mesmo papel, né? Talvez em outra dimensão, porque não acaba reunindo os produtores todos juntos, mas é um lugar muito legal de frequentar, né? Principalmente para quem cozinha, né? Eu digo assim, sai do mercado tradicional, X que tem tudo, e vai para fruteirinha que não tem tudo, né? Que só vai ter as coisas da época. Então isso também desliga uma chave e liga outra. Né? Sabe, falando dessa fruteira especificamente, uma das frutas preferidas para mim é a lima. Tá? E aí quando tu compra a lima no mercado, a casca dela é muito diferente. Olha, eu comprei lima na fruteira, tá? No sábado. E parecia outra fruta.
Então, o quanto é importante realmente... Eu sou muito adepta, vou te dizer, assim, do que a gente está falando aqui. Essa é uma coisa interessante. Desculpa se eu fugir um pouco vou fugir um pouco do assunto, mas eu acho que é bem legal, quando estamos falando desse mundo da gastronomia, entender como é que o produto chega e por que ele chega ou não chega. O dono de uma fruteira, ele pode ser que no sábado à noitinha, 8 horas da noite, ele fecha a fruteira dele e vá para a casa de um amigo, ou do tio, ou do vô, ou do sítio mesmo. Né? E lá tem um pé de lima. Ele pega e enche uma caixa e traz. Isso aí. A rede de supermercado não pode fazer isso. Porque o produto tem que chegar em tal hora, no CD, lá em Porto Alegre, para depois vir no mercado. Se der para ter o código de barra impresso na fruta, melhor ainda. Entende? É uma crítica à grande estrutura do mercado? Não. Mas assim, por que nós não temos 40 tipos de feijões dentro de uma rede Zafari? Ou de uma outra rede. Imagina o que seria lidar com 40 tipos de feijões diferentes. E nós temos 40 tipos, 50 tipos de feijões. Mais. Né? Porque eles não dariam conta. Não teria gôndola para isso. Lidar com a diversidade é difícil. É muito difícil. Agora, não é impossível. Né? Temos que ter boa vontade para isso. Seja lá no campo, lá na produção, seja na logística, de novo, Quantas vezes peguei meu carro e fui até a estrada, porque o cara passava na estrada, na rodovia, a gente se encontra ali, faz os escambos, troca, voltando da praia com a família, passa no litoral lá, já encontra um que vem com jussara, vem com batata, vem com inhame, né, e carrega. A vida de quem vive biodiversidade, ela altera entre logística e tempo de cozinha, porque... A gente está quase no fim, sabia? Olha ali, ó, a gente já está fechando. A gente tinha colocado aqui um termo para te perguntar, Rodrigo, que é o slow food. Como que influenciou esse teu conceito e o uso desses produtos? Então, quando comecei o restaurante, né, lá em 2008, mais ou menos, eu comecei... Quando eu fui morar lá onde eu morava, comecei a fazer o restaurante lá, eu já estava mudando minha vida, eu queria plantar o que ia comer, eu já queria fazer várias coisas, né, fugindo um pouco do caráter tradicional. E nessa transformação, eu comecei a fazer o restaurante, comecei a aproveitar o que eu tinha, né, eu tinha um menu de degustação de pizzas, eu não sabia fazer nada, a única coisa que eu sabia cozinhar era pizza. E tinha um forno de barro lá, aproveitei o forno, comecei a usar. E por que era degustação? Porque eu tinha, sei lá, pouco daquele tomatinho, tinha pouco daquele aspargo, e eu ia juntando um pouquinho do que eu estava produzindo e fazia eu queria que todo mundo provasse um pouquinho, porque senão eu ia fazer uma pizza daquela. Então começou uma brincadeira, isso quase 20 anos atrás, e que foi muito legal. E num determinado momento da evolução do restaurante, chegou um cliente para mim e disse, cara, tu sabe o que tu faz aqui? Tem um nome, né? Eu disse, não faço ideia, né? E me deu um livro. E foi um livro que mudou um pouco a minha forma de entender tudo, porque até então tu parece um maluco sozinho, né, no meio do mato, querendo, né, mudar um mundo que, né, tu vai conseguir mudar no máximo aquilo. Então foi muito legal, porque daí eu comecei a ler aquilo e entender que, porra, tinha mais, né, 100 mil malucos pelo mundo pensando mais ou menos aquilo, conectados com a gastronomia, isso aí. E aquilo me deu um pouco de força, né, e cara, abriu várias possibilidades. Depois eu tive... enfim, fui até cozinhar na Itália, né, dentro do maior evento de slow food do mundo, assim, então foi muito legal. Mas, enfim, ele vem me acompanhando, né, um movimento que eu acredito, um movimento que cresce muito, como eu também acredito que a gastronomia se evoluiu, assim, né, no começo desse movimento, ele era um movimento de enogastronomia, né, eles falavam que, assim, tu estar na mesa, harmonizar com mãozinhos, tu dedicar tempo à mesa, né, te fazia te conectar de volta, né, tu não tinha celular para isso, tu tava aqui conversando com pessoas que tu gosta, então assim, o valor que a mesa tinha dentro de uma família, de uma comunidade e tudo mais. Era a rede social da época. Era a rede social da época, né, ele fala isso, né, uma rede social do planeta. E depois ela passa a ser conhecida como ecogastronomia, né, e isso vem junto com o movimento que eu vivia, entendo, no restaurante, assim, o restaurante era legal, o restaurante que eu falava sobre ficar na mesa, a gente fazia menus harmonizados e tal, e era muito gostoso trabalhar tudo aquilo, e de repente eu começo a me conectar cada vez mais com o ingrediente, né, o movimento do food começa a mudar também para esse lado de ecogastronomia, e eu digo, cara, é tudo, então foi muito legal, assim, porque para mim foi um movimento que, mesmo muito distante, naquele momento, hoje a gente tem grupos bem ativos aqui, mas naquele momento a gente via da Itália, lá, coisa acontecendo lá, e, pô, vendo como a gente caminhava, né, eu e pequenos grupos que a gente tinha aqui, caminhavam mais ou menos no mesmo sentido, então foi muito legal, é um projeto que eu, né, que eu adoro, acredito, né, eu digo, hoje
Eu não quero ser um padre slow food, nem orgânico, nem nada disso, né? Acho que assim, a gente tem que entender por que isso faz sentido para nossa vida e viver desse jeito. Mas para mim foi uma grande inspiração, assim, como modelo de estrutural, né? Como essa coisa do processo artífice, né? Da gente também, né, conseguir desenvolver as nossas próprias coisas, mas não seja talvez a melhor, né? Mas assim, é o melhor que eu consigo tirar daquele produto, daquele jeito. Então, isso me deu segurança, me deu várias coisas muito boas, né? Então, enfim, o movimento começa lá no final da década de 80, né? Carlo Petrini, norte da Itália, o McDonald's chegando lá, né, eles queriam fazer um movimento de contraposição, né, esse movimento de fast food que vinha, né, dominando um outro mundo, e eles dizem, não, cara, então se existe esse movimento, nós vamos criar o slow food, cara, quer ficar bastante tempo na mesa, quer curtir, quer estar com pessoas, quer valorizar a mesa... para mim, falar sobre a mesa, dá pra gente ficar 1 hora falando sobre o que a gente pode, né, encontrar na mesa, o que ela representa, né, elevação do plano terra, né, a gente põe na mesa o que a gente colheu, o que a gente produziu, o que a gente... Então, a mesa tem vários significados lindos. Hein? Isso aí. Muito lindo. Gente, finalzinho do programa, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem. Tem uma câmera aqui especial para vocês. Queria muito que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir e quem vai nos acompanhar nessa temporada, que o título do nosso de hoje, desse episódio, é Cozinha da Natureza, Sabores com Propósito. Então, acho que vocês entregaram muito conteúdo para quem vai assistir e vai ficar lá no YouTube do Senac do Rio Grande do Sul, né? Acho que é muito importante a gente ter várias ideias diferentes e formas diferentes de trabalhar a gastronomia, né? E é bem o que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, né? Que a gastronomia ela não acontece só dentro da cozinha, ali na hora do acender o fogão, né? De fazer o fogo esquentar as panelas, de picar a cebola, né? Ela tem todo um antes e vai ter sempre um muito de depois. Uhum. E eu queria muito que vocês deixassem, então, para quem vai nos ouvir, a ideia final aí de cada um de vocês, os contatos de vocês, sugestões de livros, se vocês tiverem, de podcast, de episódios, de filmes, para que acompanhe aí o conhecimento de vocês. Não, mas eu acho que é importante, porque aqui a gente está batendo, é um bate-papo, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que vão nos ouvir e que querem conceito, querem né, buscar as ideias através do que já está posto. E vocês estão trazendo algo bem prático. Então, se vocês puderem deixar esse conteúdo aí. Bom, prazer enorme, né? Uma gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti bastante. Muito, né? Uma honra, né, poder estar aqui conversando, dialogando com vocês, né, com o Senac e tal, e junto com o Rodrigo Belor aí, que tem nos sido, digamos assim, um cara que tem nos ajudado muito nesse processo de desenvolver produto, de buscar sabores, de desafia a gente para, olha, acho que tal produto é legal, né? Então, um prazer. As variedades de butiá, coisa linda aquilo, cara. Então, um prazer enorme, né? Poder tá dialogando aqui, tá nesse momento, assim. O contato, né? A gente não tem rede social. Né? A rede social é o WhatsApp. Começamos mal, né? Mas para vender, pode ser o meu contato mesmo, e a partir disso a gente vai conversando e reorientando para outras pessoas conforme for a demanda, né? Que é o 54999728318, né? Ou o e-mail do próprio Encontro de Sabores, que é a central de comercialização, que é encontrodesaborespf@gmail.com, né? Por ali a gente estabelece o primeiro canal de diálogo para depois ir reorientando. Como mensagem, e já dando uma dica, eu acho que tem me ocorreu aqui, né? Tem uns videozinhos chamado A História das Coisas, que ele mostra lá a história da garrafa d'água, a história de não sei o que e tal, né? São videozinhos curtos, assim. Acho que esse é uma das coisas assim que nós, independente do lugar aonde a gente está e o que faz, precisamos estar atento. É conhecer a história das coisas. Qual que é a história dessa caneta?
Qual que é a história desse papel? Qual que é a história desse prato, desse produto, né? E aí eu opto por ela ou não. E a gente tem parado de olhar para as histórias e ser conectado meramente com os produtos. Então, eu acho que um pouco o trabalho que a gente faz e tenta ir construindo no dia a dia é ter os produtos, sim, ter essa coisa toda, mas ir construindo uma história legal disso, né? Que o resultado dessa história seja um resultado positivo para os diferentes atores e atrizes que estão envolvidos no processo. Então, acho que a mensagem seria um pouco essa, né? De a gente se preocupar no nosso cotidiano em conhecer a história das coisas, dos produtos que a gente usa e se relaciona no dia a dia. Isso, legal. isso que você falou é um pouco que eu queria falar também, que é, cara, propósito, né? Então, assim, tudo que tu exemplificou aí, cara, é ter propósito. Então, eu acho que se dá pra deixar um recado pra galera, pra quem tá cozinhando, quem tá começando, né? Cara, encontra o teu propósito, né? Eu sei que num certo momento a gente fica buscando o propósito dos outros, fica, né, se desafiando, fica tentando, fica... enfim, tentando conhecer coisas, né? Isso faz parte do processo de criação do seu propósito. Mas acho que vocês foram muito felizes em colocar essa palavra, porque é isso, cozinhar com propósito é fundamental, né? Qualquer profissão com propósito é fundamental, porque a gente passou a trabalhar por dinheiro, o dinheiro não pode ser propósito, né? Então, acho que isso é muito tri, é isso que o Alvir falava sobre o processo de negociação deles, é o que eu faço até hoje no Vale Rus, cara, liga, eu queria um orçamento, um evento, cara, não sei fazer orçamento assim, eu preciso sentar contigo e conversar para entender o que tu precisa, se eu posso, né, se conecta com o meu propósito, eu posso te entregar isso, porque não é sobre dinheiro, então, né, é importante, tem que chegar lá, mas o propósito é o que nos move, então criar cozinheiros com propósito, com certeza vai transformar a cozinha do Rio Grande do Sul e do planeta, assim, né? Então, acho que livro legal, cara, que eu li, um livro que eu li há muito tempo, mas que até hoje, né, vem insights dele diariamente na cozinha, assim, que é o Terceiro Prato, né, The Third Plate, do Dan Barber, acho que é muito foda, assim, é um livro que para mim ele tem muitas conexões com a minha vida, assim, né, a forma como ele começa a cozinhar, a forma como ele começa numa propriedade, foi muito parecido com o que eu fiz sem querer, né? Quando eu comecei a ler também a história dele, eu disse, caraca, velho, ele começou botando uns cabritos na propriedade pra começar a limpar. A primeira coisa que eu fiz foi botar uns cabritos na propriedade, ganhei os cabritos da minha mulher, assim, trouxe pra gente botar. Enfim, então, a gente conta muito sobre isso, mas ele chega num ponto que pra mim é essencial, que é sobre, né, seja que tipo de alimento for, se é orgânico ou convencional, mas é sobre micronutrientes, é sobre o que tem por trás daquilo que hoje nos falta, né, ok? Se a gente alimenta o produto, a gente tem uma cenoura, né, mas assim, a gente está alimentando a cenoura, a gente só está dando para ela o que ela precisa para crescer e ficar da cor que a gente está acostumado a ver ela. Mas a gente não está dando os micronutrientes que nos faltam hoje, a gente começa a tomar um monte de pílula, a gente começa a tomar um monte de coisa. Então ele fala muito sobre isso, né? Sobre o Grau Brix ter uma cenoura orgânica real, né? Não orgânico, porque hoje já tem orgânico convencional, né? Que já perdeu também a relação. Então, assim, uma cenoura realmente, né, agroecológica, tem uma característica de sabor, tem dulçor, né? Que chega muito alto. Enquanto uma cenoura, seja ela de qual outro formato, que a gente foi alimentado só a cenoura, é zero. O Brix dela, né? Então, assim, a gente consegue perceber em pequenos detalhes quanto isso é importante. Para um restaurante, né, legal, bacana, que quer fazer algo diferente, trabalhar com esse tipo de alimento agroecológico, orgânico, não é nem tendência, isso é o mínimo, né? Não existe tem restaurantes que nem falam que fazem isso, os melhores do mundo, nem ficam falando sobre isso, mas, cara, esse é o mínimo. No outro não tem a relação de sabor que a gente precisa. Enfim, então acho que esse é um livro muito massa, né? Um outro livro que eu li recentemente, que foge um pouco da né, biodiversidade, assim, Hospitalidade Racional, né? Porra, para mim foi um livro transformador, é o que a gente busca fazer no Vale Rústico. A gente fala muito pouco sobre hospitalidade, apesar de ter virado um jargão convencional entre todo mundo que trabalha com serviço, mas acho que a gente entende muito pouco. Então, esse livro é sensacional também. E um podcast que eu gosto muito é o Prato Cheio, né? Uma galera que fala sobre comida, origem das coisas, né? Tem um viés, às vezes, político demais, mas eu gosto muito porque eles vão a fundo encontrar, né? Um dos últimos, não é mais recente, mas um dos últimos que eu ouvi que me chocou demais, assim, como que a água entrou na garrafa? Né? Pô, cara, isso me transformou. Cara, quando eu ouvi aquilo, eu disse, cara, como é que eu nunca me dei conta? Eu, com tudo que eu faço na minha vida, ando com a garrafinha, eu disse, não, para, velho. Né? Porque antigamente, vocês vão lembrar, a gente saía pra viajar com a família, a gente botava num tamborzão a água pra todo mundo, tinha os copinhos passando, o carro passava, molhava todo mundo. Não existia essa coisa da água dentro de uma garrafinha. E como isso transformou ambientes turísticos. Tudo. Bom, é uma história muito louca, mas esse é um dos exemplos pra galera se motivar a assistir aí, que vale muito a pena.
E, bueno, acho que é isso. Espero... Como é que a gente te encontra, quem tá ouvindo? Como é que me encontra? Bom, eu tenho Instagram, que é Rodrigo Belora, @Rodrigo Belora com 2 L's. E ali tu acessa também os outros restaurantes, né? Ali consegue acompanhar um pouco também, né? Eu sempre posto um pouco do que eu tô lendo, do que eu tô ouvindo, né? Então, que a gente vai colocar aqui no rodapé para o pessoal poder encontrar vocês e entrar em contato, né? Então, o pessoal da edição aqui depois vai fazer essa gentileza aí, né? Vai botar as dicas todas que vocês estão dando para o pessoal que está em casa poder acessar, então, esse conteúdo também. Maravilha. Então, obrigado pela oportunidade. A gente está falando sobre isso aqui. A gente convida vocês para participarem conosco. A gente tem várias ações, aí o nosso coordenador da área de gastronomia e hospitalidade, aí várias atividades para os nossos alunos e para a nossa comunidade, já fica né? a extensão ali pro evento que a gente vai ter, né? O Agropop, se vocês puderem estar Legal. Aí, que acontece agora esse mês, né? No mês de julho. E acredito ser isso. Gente, Beleza. muito obrigado por estarem aqui, né? Muito obrigado ao professor Edivan, que fez a ponte com o Rodrigo. Muito legal. E eu acho que agradecer e, assim como nossos companheiros de mesa já disseram, tem que cozinhar com algum propósito. O dinheiro talvez seja o que nos move num primeiro momento, depois, mas que a gente literalmente possa enxergar um propósito naquilo que a gente está fazendo, né? Aqui a frase dos pensadores, né? Ninguém faz conservas sem a intenção de partilhá-las depois, né? Então, mais ou menos nesse sentido, né, gente? Que a gente possa entender o que a gente está produzindo, como a gente está produzindo esse prato, seja ele não só no fogão, mas todo por trás, e que a gente consiga entregar um prato cheio, né? Seja ele de um conceito, de um preceito, ou até mesmo de um propósito, não só de alimento. Contatinho. É @troglio36, mas é mais fácil me achar no site não, no Insta do Senac ali, 1 e 2, estamos aparecendo em algum vídeo mandando aí, beijinho. Em alguma coisa, mandando beijinho, aquela coisa toda. Aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa estreia da 2ª temporada em Casa Nova, aqui na Balsa. Eu sou Denise Sefrim, tu me encontra no @Denise_Sefrim ou no @Senac Caxias do Sul. Olhando também todo o nosso portfólio no site do Senac do Rio Grande do Sul, só botar ali /Senac Caxias do Sul, com todos os cursos que a gente tem na área de gastronomia e nas demais áreas também. Te convido para conhecer, então, as nossas redes sociais, mas principalmente para trabalhar conosco aí, porque a gente trabalha de propósito, né? Não é só com propósito, a gente faz de propósito mesmo, que é para que tu pense um pouquinho fora da caixa, para que tu trabalhe conosco nessa construção do que é uma gastronomia sustentável e para todos. Então, a gente convida para participar conosco de todos os demais episódios, os 30 episódios que vão acontecer nessa nova temporada. E se tu não assistiu a primeira, dá uma volta aqui um pouquinho, aqui no YouTube do Senac do Rio Grande do Sul, que tu vai ter o prazer aí de dividir conosco o que a gente construiu na primeira temporada, tá certo? Então, um beijão para ti e até o próximo.